Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas união com Deus um brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar e fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece seguir, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando eu percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Queridos irmãos, amigos, que prazer imenso, que alegria imensa é poder estar com vocês mais uma vez. O desejo sincero do nosso coração é que nesta noite de quarta-feira, ou quem sabe de acordo com o dia e o horário que você esteja assistindo este vídeo, o nosso desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração em Cristo Jesus, de maneira que esta paz se sobressaia, além dos desafios do tempo presente, além de todos os desafios que são próprios da sua vida, que fazem parte da sua realidade. O desejo do nosso coração, da nossa comunidade, é que a paz de Deus possa se estender a todos os setores da sua vida, para iluminar a sua mente, o seu coração, a sua família, aqueles que estão ligados a você. Que Deus abençoe e te dê esta paz. Este é o desejo do nosso coração. Irmãos, continuamos a atravessar esse momento desafiador, difícil, este momento de pandemia, mas percebemos que há uma luz que vem iluminar a nossa existência. As notícias, os acontecimentos apontam para uma vacinação em massa, e nós esperamos que nos próximos meses, não apenas aqui na nossa região metropolitana da Grande Vitória, mas aí também de onde você está me ouvindo, a população consiga ser vacinada e logo a gente esteja junto novamente, podendo congregar, podendo dividir essa questão que é tão importante para a nossa realidade, que é a questão de poder se socializar, de estar juntos, de poder compartilhar e a poder abraçar as pessoas e dividir o espaço com um número maior de pessoas. Bom, esse é o nosso desejo, e eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, da Santa Escritura, com os irmãos, o que vai servir para a nossa reflexão no dia de hoje. Eu vou fazer a leitura e os irmãos
acompanhe a minha leitura, melhorou o retorno, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu vou ler no capítulo 6, alguns versículos a partir do verso 48. Então eu faço a leitura e você vai acompanhando, e se der tempo de pegar a Bíblia para acompanhar, será ótimo, mas se não, não há problema nenhum, pois assim diz o texto que nós estamos sugerindo. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que comer dele não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para todo sempre. Bom, meus irmãos, nós sabemos muito bem e entendemos que a igreja e nós, que somos discípulos de Cristo e que seguimos a Cristo, nós só estamos aqui e só existimos na história do cristianismo. Aqueles que são chamados de cristãos, a sua igreja, os seus discípulos, os seguidores de Cristo, só existimos porque Cristo morreu naquela cruz. É mais ou menos assim, só podemos estar aqui hoje em volta da palavra de Deus e meditando a respeito da palavra de Cristo, do seu evangelho, porque ele morreu naquela cruz. A propósito, na verdade, podemos até afirmar, porque está escrito nos evangelhos, que todas as coisas existem por Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E na verdade nada do que foi feito sem Ele teria sido feito. A verdade é que a compreensão do valor de Cristo e da sua morte, da cruz de Cristo, passa muito mais além do que a existência humana. Mas percebemos que o próprio universo e todas as coisas criadas foram criadas em Cristo e por Cristo e para Cristo.
O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, ali pelo verso 20, 19, ele vai dizer que o sangue de Cristo e o seu sacrifício foi conhecido e manifestado antes da fundação do mundo. Todas as coisas que foram criadas por Deus, o universo e todas as extensões do universo, foram criados num ambiente de sacrifício, num ambiente sacrificial, num ambiente de redenção. Irmãos, nós só existimos porque Cristo derramou seu sangue. Nós estamos firmados neste sacrifício. Deus nos carrega e nos aceita no sacrifício do seu Filho. Nós estamos sendo sustentados todos os dias, estamos resistindo às gerações, porque o sacrifício de Cristo, ele aconteceu antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. É como se na criação, no Gênesis, o Deus Elohim, antes de anunciar haja luz, ele estivesse anunciando haja cruz, haja sacrifício. E meus irmãos, nos parece que esta declaração de Cristo em João 6 vai tornar esta compreensão, a compreensão de que somos sustentados em Cristo, ainda mais evidente, ainda mais próximo da nossa realidade. Porque percebam que Cristo, ele está declarando nestes versos que nós acabamos de ler, que não apenas existimos nele, mas necessariamente temos que ser sustentados por ele, sustentados pelo seu sacrifício, sustentados pelo seu sangue, sustentados pela sua morte. E quando Cristo estava ensinando isso, era necessário que ele fizesse uma comparação, um paralelo, para explicar às pessoas que estavam ali ouvindo, a respeito do que de fato ele queria que todos entendessem. Então, para que a compreensão se desse por parte de todos, ele faz menção ao que o povo de Israel viveu no deserto, quando eles estavam lá caminhando por aquela terra inóspita, por aquela terra de deserto, por aquela terra distante. Ele fala do maná que sustentou aqueles homens no deserto. Ele menciona a respeito do maná que caía todos os dias e que sustentava aquelas pessoas todos os dias. E de fato, irmãos, o maná sustentou Israel na história. Mas o sangue de Cristo e o seu sacrifício há de nos sustentar para sempre. Para sempre, irmãos. E esta vida que alcançamos no sacrifício de Cristo Jesus e no seu sangue, não é uma vida eterna apenas, mas é uma vida que se desdobra na existência. Porque não podemos viver o Evangelho apenas através de uma compreensão escatológica,
Não podemos ter a compreensão do Evangelho apenas do ponto de vista de algo que está por vir. Porque na verdade somos humanos e existimos na terra, estamos aqui, temos família, fazemos parte do tempo e do espaço. E é necessário entendermos que o sustento que advém da cruz de Cristo e do seu sangue, não apenas nos dará a vida eterna e a ressurreição, mas esta compreensão precisa passar pela nossa existência. Senão, vejam o que Cristo declarou no verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Queridos irmãos, amigos, o que é de fundamental importância entendermos hoje aqui, nesta breve reflexão, é que nós que estamos em Cristo, que somos a sua igreja, somos os seus discípulos, nós que aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, precisamos aprender também a viver por Ele. E a grande necessidade de se viver isto na existência é saber que para todas as questões que permeiam a nossa vida, que fazem parte da nossa existência, Cristo, o seu sacrifício, o seu sangue, necessariamente será o nosso alimento. Irmãos, o nosso alimento e o nosso sustento é a cruz de Cristo. Nós estamos firmados nesta cruz. Nós estamos subsistindo nesta cruz. E nos causa preocupação quando a compreensão do Evangelho começa a percorrer um outro caminho que não seja a cruz de Cristo. Porque o nosso sustento não pode estar em correntes, em campanhas. O nosso sustento não advém de acontecimentos apoteóticos. O nosso sustento, o que nos fortalece é a cruz de Cristo. O que nos mantém vivos na existência, o que nos mantém saudáveis na existência, é o seu sacrifício, é o seu sangue que Ele derramou antes da fundação do mundo. Meus irmãos, o maná do deserto, o maná que caía no deserto, era ter que viver uma vida de limites, era ter que viver uma vida diminutiva do ponto de vista da existência, porque todos os dias, eles tinham que depender do maná. Mas a vida a vida e a permanência que a nós nos é proposta em Cristo, tira este sustento do ponto de vista exterior, e o sustento que vem de Cristo agora está dentro de nós. Percebam que são, irmãos, são duas compreensões completamente diferentes. O sustento que vinha por parte do maná, ele acontecia do lado de fora. As pessoas tinham que colher. O maná tinha prazo de validade, irmãos. Mas agora o sustento que vem de Cristo, do seu sacrifício, do seu sangue, traz a vida para dentro de cada um de nós. Senão, vejamos o que ele declara no verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
que Cristo está dizendo neste verso é que a sua carne e o seu sangue, quando nós nos alimentamos do seu sacrifício, a vida que há nele é transferida para dentro de nós. Portanto, a expressão vida em vós mesmos. Queridos irmãos e amigos, corramos para Cristo, para o seu sacrifício. Cristo é o nosso sustento. Cristo é a vida que cada um de nós carecemos para prevalecer frente aos desafios deste tempo presente. Que o Senhor possa libertar a nossa mente, a nossa alma das amarras do maná que os nossos pais nos ofereceram. Este maná do qual Cristo estava falando, ele tinha perdido a sua validade. O seu tempo de manifestação havia acabado. Porque agora Cristo era o sustento de todos eles. E é importante entender que quando nós estamos caminhando pelos trilhos do Evangelho de Cristo, algumas coisas que outrora serviam como tutores da nossa vida espiritual, estas coisas, elas perdem a validade, elas deixam de existir, porque Cristo agora é o nosso sustento. Cristo e o seu sacrifício, o seu sangue, o seu corpo naquela cruz é o sustento de cada um de nós. Eu quero orar por você, para que o entendimento de que somos sustentados por Cristo, este entendimento possa dominar o seu coração, a sua alma, a sua mente, e conduzir os passos, conduzir as suas decisões, de forma amadurecida, de forma consciente, a saber que a vida que é em Cristo, ela está em nós, nos foi transferida para o nosso interior. As coisas não acontecem mais do lado de fora, não são as correntes, as campanhas, os acontecimentos apoteóticos, esquece isso. Cristo está no seu interior, e o sustento vem de Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai eterno, Deus soberano, como carecemos desta compreensão diante desta vida tão desafiadora que temos que passar por ela. Sabemos que todas as coisas estão patentes aos teus olhos, meu Deus, e que não há nada que possa escapar à ação das tuas mãos. Mas nos ensina pelo Santo Espírito do Deus vivo, através do Espírito Santo de Cristo, nos ensina a compreender o teu Evangelho, nos ensina a viver unicamente da compreensão do teu Evangelho, de maneira, Senhor, que todas as coisas que em algum momento da nossa caminhada foram construídas sobre a nossa vida sobre a nossa vida espiritual e que não condizem com o Evangelho de Cristo, elas sejam derrubadas em nome de Jesus, para que assim possamos compreender, ó Deus, que o maná que caiu no deserto, estamos falando de coisas antigas, de coisas passadas, é pretérito, estas coisas sejam apagadas da nossa memória e que possamos simplesmente viver o Evangelho de Cristo. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado irmão, querido amigo, que bom ter você até este momento comigo. Como foi maravilhoso refletir a respeito deste texto. E se você tem alguma dúvida a respeito do que foi anunciado, a respeito do que pregamos aqui, manda uma mensagem para nós, que teremos todo o prazer em te atender e esclarecer as tuas dúvidas, para que a mensagem do Evangelho fique clara na memória, na mente, na alma de cada um de nós.
Deus abençoe a você e a sua família. Um forte abraço. Tchau.